Armadura da Águia. Nosso Anthony Larusso. Verdade, a gente falou bem por alto, mas vamos falar, Sim. pô. Pô, caraca. Cobra Kai, né? Cobra Kai. Cara, é muito bem falada, né, Cobra Kai, né? Mas é muito bem sacado. é uma né? série muito boa, cara. É uma série muito boa, Cobra Kai. A gente começou a dublar Cobra Kai, foi também... Tava no auge da pandemia, né? Ia lançar na Netflix, se eu não me engano, em agosto de 2020. Olha aí, olha como ele cresceu durante as temporadas, né, cara? Isso aí, acho que ele na primeira, eu acho que isso aqui é ele na quarta ou na quinta temporada. Mas ele começou com uma participação pequena, né? E o Eric Buglé e o Leonardo Santos, que dirigiram as duas primeiras temporadas, eles falaram, cara, é uma continuação de Karate Kid original, é uma série muito maneira que já faz algum sucesso, é do YouTube e vai pra Netflix, né? E você vai fazer o filho do Karate Kid. Aí eu, poxa, que maneiro tal. Eu até então nunca tinha visto o Karate Kid antigo, né? Só tinha visto o Karate Kid do filho do Will Smith, que é o... que tem o Jack Chan e tal, que tinha marcado a minha infância. Mas depois da série, cara, eu só fui começar a assistir Cobra Kai depois da quarta temporada. Eu demorei muito pra assistir a série e minha mãe já se amarrava. Quando lançou, foi quase instantâneo, cara, que fez sucesso na Netflix. Porque na primeira semana já tava no top 1, tipo, tava todo mundo falando sobre e eu não tinha assistido ainda, né? Eu demorei 2, 3 anos pra ver a série. E minha mãe falava, filho, vê a série que é boa tal. Eu, tá bom. Aí eu vi a série, me amarrei, assim, e comecei a virar fã do universo de Karate Kid, né? Vi todos os filmes originais várias vezes. E hoje em dia é uma das minhas franquias preferidas, cara. Tipo, então me sinto muito honrado em fazer parte disso. E assim, falando sobre o crescimento dele, né? Que é algo interessante também, né? Porque eu comecei a dublar ele, tinha 13, 14. Eu terminei de dublar ele com 18, porque a série acabou ano passado, né? Uhum. E assim, foi um crescimento do ator que ele teve, inclusive, Teve mudança de voz, né? teve minha mudança de voz no meio. E acho que foi na terceira temporada que ele emagreceu, né? Porque ele, na primeira temporada, na segunda, mais ele era gordinho, gordinho, é. assim. E quando veio a terceira temporada, inclusive na terceira temporada ele apareceu muito pouco. Se eu não me engano, na terceira ele apareceu em uma cena só. E foi quando a série já era estourada, né? Aí eu já tava aguardando pra dublar, falei, caraca, vou dublar a terceira temporada e tal. E aí o Eric, então, cara, não foi sua vez nessa temporada, porque ele aparece em uma cena só. Poxa, acontece, né? E aí veio a quarta temporada, que foi onde ele ganhou uma história. Que ele começou a meio que inverter o Karate Kid, né? Porque ele foi o bully, né? Ele que fazia bullying com o Kenny, que era o menino que o Vitor Hugo começou a fazer. Uhum. E é como se ele fosse o Johnny e o Vitor, né? O Kenny fosse o Daniel, né? Trocando as perspectivas. E isso é muito interessante sobre a série, cara. Tem umas sacadas maneiras, assim. E foi mais na quarta temporada que ele apareceu assim. Depois, ele ganhou uma certa relevância na quarta temporada, né? E depois ele foi, tipo, ficando escanteado ali, né? Jogado pra escanteio. Mas, assim, muito carinho que eu tenho pra essa série, né? Porque, inclusive, me trouxe essa paixão por essa franquia E maravilhosa, você chegou né? a ver lá o primeirão? Vi, não, então, falei, fiquei muito fã da franquia, vi várias vezes o primeiro filme, o segundo, o terceiro filme, vi até aquele que é a Julie Pierce, que é a garota, né? Aham. Vi também, de novo, Caraca, vi tudo o já. do Jaden Smith. Cara, vi tudo que você imaginar, cara. Até o desenho que passava na Globo, se eu não me engano, que é antigão, se eu não me engano, dos anos 80 também, 90, eu vi alguns episódios, cara. Caraca. Fiquei muito fã da franquia mesmo. É porque é um assunto muito legal, né, cara? É muito bacana, cara, é muito bacana, eu gosto de verdade. Reúne muita coisa, né? A coisa da luta só, da ação, bacana, já tem sua atração, mas fala sobre conceitos, né? Fala sobre isso que Sim. você acabou de falar, né? Fala do bullying e tal. Inversão de papéis, total. Muito maneiro, cara. Pô, que bacana, parabéns, cara. Cara, é muito bacana essa série, eu tenho muito carinho.